Olá pessoal, meu nome é Andréa Medina e hoje nós vamos falar sobre esse livro, Os Novos Padrões de Ouro, que fala do Ritz-Carlton Hotel Company e foi escrito pelo Joseph Micheli. Muito bem, o que conta esse livro pra gente? Primeiro, ele vai falar um pouco sobre o legado do Ritz-Carlton, que vai começar com a história do César Ritz, que é o seu fundador e que era um hoteleiro célebre lá nos anos de 1850, mais ou menos. Ele trabalhou muito tempo na Suíça e ele era conhecido como o rei dos hoteleiros e o hoteleiro dos reis, porque ele tinha um comprometimento com essa elegância, essa excelência na entrega de todos os serviços do hotel. Em 1898 ele comprou o primeiro hotel dele em Paris. E toda a filosofia de serviço e de inovações redefiniram a experiência de hotéis de luxo desde essa época na Europa. E por meio da gestão do The Ritz Paris e o The Carlton em Londres, ele começou essa sua história de sucesso. Depois que ele faleceu, em 1927, a empresa já tinha sido feita toda uma negociação com a esposa dele e foi aberto o primeiro The Ritz-Carlton Boston, nos Estados Unidos. A empresa sempre teve uma cultura exemplar, a força das pessoas, o compromisso com clientes e sempre teve toda uma atenção aos detalhes que a gente vê até hoje nos hotéis, nas propriedades do The Ritz-Carlton. Eles sempre se basearam na inovação e nas experiências de luxo para os seus clientes, para os seus hóspedes. Claro que durante esse tempo todo eles passaram por uma história de crises, de dificuldades. Eles passaram pela crise de 1929, passaram pela Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1980 a grande crise mundial. Mesmo assim, em 2011 eles tinham mais de 100 hotéis espalhados pelo mundo. E a experiência Ritz-Carlton pode ser vista como um reflexo deles, com o comprometimento das lideranças com a qualidade, com respeito a todo o staff e com o espírito de servir. É o resultado desse espírito de servir que é possível a gente identificar nos 5 princípios de bastidores do hotel mesmo, da empresa, que foram traduzidos como sendo as suas chaves de sucesso em 2008 e que foram listados pelo Joseph Micheli no livro dos Novos Padrões de Ouro da empresa. Tá? Então, quais são esses 5 pontos? Primeiro, ele chama de defina e redefina. O segundo, capacite pela confiança. Terceiro, é sobre nós. O quarto, entregue uau, o que eu sempre falo. E o quinto, deixe um legado. Então a gente vai ver cada um desses 5 passos, desses 5 princípios. Primeiro princípio, que é o define e redefina, ele vai falar sobre a mística do Ritz-Carlton. Então ele fala sobre a empresa criando memórias excepcionais para os hóspedes. Para criar essas memórias excepcionais é preciso fortalecer todo o cenário, todo aquele cenário de luxo, cenário de riqueza, cenário que representa essa suntuosidade de todos esses hotéis 5 estrelas. E o hotel também, para definir e redefinir essa mística, ele conta com o acolhimento da comunidade onde ele está inserido. E já que são mais de 100 propriedades espalhadas pelo mundo, ele vai acolher as comunidades dessas propriedades, dessas localizações espalhadas pelo mundo. Né? Como eles fazem isso? Primeiro, eles têm um credo, é aquilo que eles acreditam, é a principal crença da empresa. E eles sabem que esse credo precisa ser conhecido por todos, precisa ser distribuído para todas as propriedades e precisa ser energizado diariamente. Eles fazem isso diariamente nas reuniões de início de turno do hotel. Então, qual é esse credo? Vou contar para vocês. O The Ritz-Carlton é o lugar em que o cuidado, o conforto é genuíno para os hóspedes e isso é a maior missão deles. Eles comprometem-se em fornecer os melhores serviços e instalações pessoais aos clientes
que irão sempre desfrutar de um ambiente acolhedor, descontraído e requintado. E o Ritz-Carlton, a experiência Ritz-Carlton, aviva os sentidos, infunde bem-estar e atende até mesmo os desejos e necessidades que nunca são expressos pelos hóspedes. Esse é o credo do Ritz-Carlton. Bom, depois disso eles têm um lema, e o lema deles é Ladies and Gentlemen, cuidando, servindo de Ladies and Gentlemen. O que isso pode traduzir? Que os profissionais que trabalham lá, eles têm que tratar os hóspedes com todo o respeito, toda a dignidade durante os serviços deles. E eles esperam isso em retribuição dos hóspedes. E depois eles têm os 3 passos de serviço que devem ser seguidos, que são fundamentos da hospitalidade do The Ritz-Carlton. E esses passos devem ser usados em qualquer interação do funcionário com o hóspede, que é para garantir a satisfação, a retenção e a lealdade desses hóspedes. E quais são esses 3 passos de serviço? Primeiro, é a saudação calorosa e sincera. E eles sempre reafirmam que é necessário utilizar o nome do hóspede. Depois, a antecipação e o cumprimento de cada necessidade dos hóspedes. E, por fim, assim como a saudação, um adeus caloroso também utilizando esse nome do hóspede. O segundo princípio, que é capacite pela confiança. Esse princípio diz respeito ao compromisso com os funcionários, a cumprir as promessas realizadas, a empoderar o time, a dar liberdade à inovação. Para isso, eles precisam atrair, desenvolver e reter as pessoas excepcionais que aparecem na empresa. Isso é de fundamental importância. A promessa que eles fazem aos funcionários é a base. Eles têm que honrar isso para todos os seus funcionários. E todos esses funcionários, anualmente, vão ter um ciclo de treinamento específico para cada posição. Ou seja, para eles serem excepcionais, eles são sempre treinados, sempre retreinados anualmente. E tem uma carga horária de treinamento que é fantástica. Também, para conseguir fazer tudo isso, eles sabem que é muito importante que todos os objetivos da empresa sejam comunicados para todo e qualquer funcionário, porque só assim, só conhecendo esses objetivos, os funcionários conseguem se comprometer com eles, né? Para criar orgulho, para criar alegria no local de trabalho, todos os funcionários têm o direito de se envolver no planejamento das tarefas em que eles trabalham no dia a dia, né? Terceiro princípio, que é sobre nós, ou seja, não sou eu fazendo, somos nós fazendo. E esse tópico, esse princípio, ele diz respeito ao comprometimento da experiência Ritz-Carlton com os hóspedes. Ou seja, todo mundo precisa sempre melhorar esse compromisso com o cliente e precisa sempre personalizar todas as interações e todo o relacionamento com os clientes. E para fazer isso, cada funcionário deve identificar defeitos que ocorram no hotel, precisam se responsabilizar pelo trabalho em equipe, por criar um ambiente de trabalho e de serviço que vá atender todas as necessidades do hóspede e assim esses hóspedes sendo atendidos, eles vão criar essa lealdade com o hotel. Gente, no Ritz-Carlton, todos os funcionários têm autonomia, o que eles chamam de poderes. E esses poderes, por exemplo, ocorrem quando um hóspede tem um problema ou tem uma necessidade de alguma coisa especial e eles têm essa autonomia para parar tudo o que eles estão fazendo e dar 100% de atenção para resolver o problema desse hóspede. E não é só atenção. Todos os funcionários do hotel, de acordo com o seu nível hierárquico, eles têm até $2.000 que eles podem utilizar, se for necessário, para conseguir satisfazer esse hóspede, para atender essa necessidade que aparece. Isso é dar autonomia e isso é acreditar no seu funcionário, certo? E aí, com isso em mãos, eles vão entregar o quarto princípio, que é entregar o uau.
né? Que é entregar de forma excepcional os produtos e os serviços da empresa. A entrega de UAU, ela fortalece procedimentos operacionais do hotel e os padrões de ouro, todos esses padrões de ouro que a gente está falando, né? Para isso, eles dizem que eles precisam copiar e precisam melhorar todos os procedimentos, tudo que é feito com os melhores, tanto de fora, fazendo benchmarking, quanto os de dentro, vamos fazer benchmarking internamente. Todos os dias, nas reuniões diárias de turno, o que eles fazem? Eles pegam exemplos de coisas excepcionais que ocorreram nos hotéis, nas 100 propriedades espalhadas pelo mundo, para dividir isso com outras pessoas, para que eles possam replicar isso nos outros hotéis. Assim como eles também pegam experiências negativas para replicar, para discutirem juntos e encontrarem soluções para esses problemas, para da próxima vez que ocorrer, eles já terem no cardápio deles o que eles vão sugerir, o que eles vão aplicar para entregar o excepcional. Tá? Também, para entregar a excepcionalidade nesses padrões operacionais, eles são totalmente inflexíveis com os padrões de limpeza. A limpeza é de responsabilidade de todos os funcionários. Para entregar esse atendimento personalizado, cada funcionário é responsável por identificar e gravar todas as preferências que eles descobrirem em cada um dos hóspedes. Preferências individuais, porque da próxima vez que esse hóspede for para qualquer hotel espalhado pelo mundo, as pessoas têm acesso a esses arquivos e conseguem imprimir a marca personalizada para cada cliente. Tá? Outro padrão deles é de nunca perder um hóspede, né? Nunca. Então, todas as reclamações têm que ser encaminhadas, tudo deve ser resolvido e sempre com o foco de satisfazer o cliente. Tá? Eles sorriem sempre. Eles dizem que eles estão no palco, então eles sempre precisam manter um contato visual com os clientes deles e usar um vocabulário apropriado. Afinal de contas, eles estão em propriedades de luxo com um nível top de público, né? Então, jamais usar ok, sem problema, usar alguma gíria, porque não é uma linguagem adequada. Eles precisam ser embaixadores do hotel, mesmo quando estão fora do ambiente de trabalho. Sempre falando positivamente, sempre se comunicando de maneira adequada com as pessoas apropriadas, né? Outra coisa, o Ritz-Carlton sempre também preza por usar uma etiqueta quando eles falam ao telefone. Eles sempre sorriem quando eles falam ao telefone, porque isso transparece para o hóspede do outro lado, né? Eles também precisam manter a aparência pessoal. Cada um é 100% responsável por transmitir uma imagem pessoal condizente com os padrões, com os níveis do Ritz-Carlton. Tá? O quinto e último princípio, que é deixar um legado, e quando a gente fala em deixar o legado aqui, eles estão falando da performance financeira da empresa. Para isso é preciso maximizar receitas e lucros, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a satisfação dos proprietários e maximizar as taxas de administração. Ou seja, a gente está falando de dinheiro, de dar resultado financeiro. Tá? Para isso, eles dizem sempre que eles precisam proteger os ativos da empresa, do The Ritz-Carlton Company, e que é de responsabilidade de todos conservar esses ativos. Conservar a energia elétrica, conservar a água, ter uma manutenção preventiva apropriada, proteger o ambiente de trabalho, porque só assim eles vão garantir a proteção dos ativos da propriedade. E com tudo isso, com esses 5 princípios, eles têm certeza de que eles vão manter vivos os padrões de ouro da empresa. Né? E esse manter vivo significa que eles precisam evoluir para acompanhar as tendências atuais, o que não significa substituir todos os sucessos anteriores. O que eles fazem é combinar o melhor do passado com o melhor do presente para produzir um futuro ideal. Né? Precisam prever os hábitos de compra dos clientes que mudam frequentemente. Então precisam pesquisar estilos, hábitos, expectativas
para que as ofertas deles não sejam, aliás, que as ofertas sejam relevantes para as necessidades do seu cliente atual. Eles dizem que nenhuma empresa pode ter tudo para todas as pessoas, mas isso é possível para a sua empresa ser tudo para o seu cliente. E eles querem ser tudo para os clientes Ritz-Carlton. O processo de refinamento de negócios está no curso deles. Então, eles sempre precisam manter o alto nível de envolvimento dos funcionários, dos clientes no dia a dia. Porque só com esse engajamento de todo mundo que eles têm essa entrega excepcional todos os dias. Precisam melhorar constantemente a empresa do ponto de vista do cliente, para estar pronto para mudanças constantes que a gente tem em necessidades inerentes à profissão. Tá? Entregar desejos expressos e não expressos cria clientes para toda a vida, cria lealdade. Então isso é super importante. E o que eu quero perguntar para vocês, tendo em vista esses 5 princípios, os padrões de ouro do Ritz-Carlton, define e redefina, capacite pela confiança, é sobre nós, entregue o UAU e deixe um legado, o que você vai fazer a partir de hoje para incluir esses padrões de ouro dentro da sua empresa?